Êxodo capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra dos cananeus, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, a uma terra que mana leite e mel. Levante a sua mão direita para o alto. Ore comigo dizendo: Senhor, fala comigo o que eu preciso ouvir. Me ensina o que eu preciso aprender. Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, a tua santa palavra nessa noite será proclamada. Peço que o Senhor, meu Deus, remova desde já todo empecilho e obstáculo que queira se opor à pregação da tua palavra. E o Senhor fale conosco, que a tua palavra venha adentrar cada coração e que ela venha produzir um resultado glorioso na vida de todos que aqui estão e na vida daqueles que irão ouvir pelo rádio. Eu te peço, Senhor, que não seja simplesmente o homem, mas o Senhor a falar pela boca do homem nesta noite. Assim, Senhor, é a oração que faço e já agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Eu quero que você preste bem atenção na mensagem, porque acredito que o Senhor, Ele vai falar com você e comigo. Na Bíblia Sagrada existe aproximadamente 8.000 promessas para você, para mim, para todo o povo de Deus, já que essas promessas são feitas por Deus. Digo para você que nós, o povo de Deus, desejamos muito que urgentemente essas promessas venham se cumprir em nossas vidas. Eu particularmente, se Deus perguntasse quando que eu queria que essas promessas se cumprissem na minha vida, eu diria: Senhor, eu queria hoje, eu queria urgentemente, porque esse é o desejo do crente, é que as promessas de Deus venham se cumprir urgentemente em sua vida, é que as promessas do Senhor venham se cumprir em sua vida rapidamente. E eu digo para você uma coisa: essas promessas vão se cumprir sim, na tua e na minha vida. Só que elas não vão se cumprir do jeito que nós pensamos, ou como nós queremos. Sabe, irmãos, isto é interessante, isto é lindo, é maravilhoso. As promessas de Deus, elas se cumprem porque foi Deus quem prometeu. E diz a palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, certamente Ele faz acontecer, Ele faz cumprir. Só que para Deus cumprir suas promessas em nossas vidas, primeiro Ele próprio nos faz passar por um processo de lapidação.
Talvez você esteja passando por esse processo de lapidação de Deus. Talvez você ainda não começou a passar por esse processo de lapidação de Deus. Eu já passei, e de vez em quando o Senhor me faz passar por processos de lapidação. Mas quando esse processo começa, eu já consigo detectar que é uma promessa que Deus está querendo fazer se cumprir na minha vida. Irmãos, esse processo de lapidação não é muito agradável à nossa carne. Esse processo de lapidação não é muito desejável ao homem, mas é necessário. Deus, quando ele fez a promessa a Abraão, ele imediatamente começou a fazer Abraão passar por esse processo de lapidação. E a primeira coisa que Deus exigiu dele é que ele se apartasse de sua parentela, é que ele cortasse o vínculo com a sua parentela. E aquilo já foi dolorido para Abraão, mas isso tinha que acontecer porque Deus queria cumprir as promessas que fez na sua vida. Mas para isso era necessário Abraão passar por todo um processo de lapidação. Aconteceu o mesmo com José. Ele quando tinha aqueles sonhos, e via nos sonhos seus irmãos se curvando diante dele, e em um dos sonhos ele viu até o seu pai Jacó se curvando diante dele. Então naquilo José compreendia que era uma promessa de Deus. Naquilo José entendia que era algo que Deus ia realizar na sua vida. E de fato era mesmo. Deus tinha coisas grandes a realizar na sua vida. Deus realmente cumpriria o que ele via naquele sonho, de fazer os irmãos dele se curvar diante dele, de fazer até o seu pai se dobrar diante dele, como de fato sabemos que aconteceu. Só que do sonho que José teve para o cumprimento disto, foi um processo doloroso que José teve que passar. Mas foi necessário. Certamente se José pudesse pegar um atalho, teria pego esse atalho. Assim como Abraão, se pudesse ter pego um atalho, teria pego esse atalho. Mas não dava para pegar atalho, porque o processo de lapidação é propósito de Deus. Se nós não passarmos pelo processo de lapidação, então certamente nós não vamos saber lidar com a bênção, nós não vamos saber valorizar o cumprimento da promessa. Nós vamos desperdiçar a promessa quando ela chegar a se cumprir. Nós não vamos saber administrá-la em nossas vidas. Quando Deus nos faz passar pelo processo de lapidação, Ele está moldando o nosso caráter. Quando Deus nos faz passar pelo processo de lapidação, Ele está trabalhando na nossa fé. Quando Deus nos faz passar pelo processo da lapidação, Ele está tirando os fragmentos lá do mundo que ainda está enraizado em nossas vidas. E isso é importante que aconteça, irmãos. Isso é necessário que aconteça. Repito, talvez alguém esteja aqui passando pelo processo da lapidação de Deus. Digo para você, continua com firmeza, continua crendo, continua confiando, continua buscando, porque após este processo o Senhor fará se cumprir a promessa na tua vida. O povo de Israel, esse texto que lemos a princípio fala do povo de Israel. Deus, usando Moisés, disse para o povo de Israel que tiraria eles dali, daquela humilhação, daquela terrível adversidade em que estavam, daquela miséria, daquela aflição, e os levaria à terra que mana leite e mel. Só que quando o povo ouve isso, o povo não sabe
que vai precisar passar por todo um processo. Acredito que quando Moisés fala isso aos ouvidos do povo de Israel, eles passam a imaginar que no dia seguinte, após sair do Egito, já vão estar na terra que mana leite e mel. Porque esse é o desejo de todo homem, que as promessas de Deus se cumpram rapidamente em nossas vidas. Só que esse povo não viu acontecer do jeito que eles imaginavam. Sim, Deus os colocou na terra que mana leite e mel. Sim, Deus os tirou daquele lugar de opressão, humilhação e os levou a uma terra boa e larga. Só que foram 40 anos. Repita, 40 anos. Bate no ombro de quem está ao teu lado, diga, foi 40 anos. 40 anos Deus trabalhando naquele povo. 40 anos Deus lapidando aquele povo. 40 anos aquele povo sendo tratado por Deus. E o interessante é o lugar onde Deus escolhe para lapidar o homem. Deus não escolhe um jardim para lapidar o homem. Eu digo para você uma coisa: se Adão, antes de receber a bênção, aquele paraíso nas mãos, o Éden, ele tivesse sido lapidado, talvez ele tivesse valorizado mais o Éden. Mas como ele recebeu de mãos beijadas, então ele não soube valorizar e logo desperdiçou aquela maravilha que era o jardim do Éden. Por isso nós precisamos ser lapidados por Deus. Deus sabia que o povo de Israel, se assim que saísse do Egito, fosse introduzido na terra que mana leite e mel, certamente eles não iriam administrar, eles não iriam saber possuir, eles não iriam saber lidar com tamanha bênção que Deus havia prometido para eles. Então Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, levou para onde? Deserto. Onde Deus trabalha na vida do homem é no deserto. Onde Deus gosta de lapidar o homem é no deserto. Sabe, irmãos, no deserto o homem ele é tratado. No deserto o homem ele é moldado. O homem ele não é moldado no jardim do Éden. O homem não é moldado, lapidado no meio da fartura. O homem é moldado no meio da escassez. O homem é lapidado no deserto. Deus traz aquele povo do Egito, coloca no deserto. Acredito que em muitos momentos chegava um para Moisés dizendo: Moisés, cadê a terra que mana leite e mel? Já faz um ano que nós estamos no deserto. E Moisés dizia para ele: calma aí, porque vai chegar o momento. Vai acalmando o ânimo, porque vai chegar o momento. Passava-se mais uns dias, chegava outro: Moisés, cadê a promessa que Deus fez, dizendo que nos levaria a uma terra que mana leite e mel? Aqui nós não vemos nada de bom, só deserto, só deserto. E Moisés dizia: calma aí, vai aquietando o coração, porque vai chegar o momento, vai chegar a hora. E isso acontecia continuamente, assim como nós fazemos, né? De vez em quando chega um: pastor, Deus está me vendo não, é? Pastor, cadê o que Deus prometeu? Pastor, eu acho que eu vou sair da igreja. De vez em quando eu escuto isso. Pastor, mas já faz tanto tempo, desde que eu cheguei aqui eu fico só escutando, nada acontece. Pastor, eu acho que eu vou desistir. Ah, mas eu escuto isso todo dia. Aí quando eu escuto eu fico lembrando de Moisés. Moisés, ele realmente
era muito paciente, porque naquela época eram milhares de pessoas no ouvido de Moisés. Moisés, cadê a promessa? E alguns diziam, eu vou voltar para o Egito. Outros diziam, era melhor quando nós estávamos no Egito. Porque eles não sabiam que antes da promessa se cumprir, eles teriam que passar por todo um processo. Eles estavam passando pelo processo da lapidação e eles não percebiam que aquilo era bom para eles. Porque quem pensa que é bom quando está com fome? Não, essa fome é bom para ti. Imagina um camarada chegar, eu estou com fome, e tu vai dizer, isso é muito bom para você, ele vai te dar uma pancada, irmão. O mínimo ele vai te xingar. Pois é, assim acontecia com aquele povo. Chegavam para Moisés reclamando, murmurando, muitos deles, e Moisés dizia, calma, isso é bom para nós. Está faltando comida, mas calma, tudo isso é um trabalhar de Deus, não murmure, isso é bom para nós. Eles não entendiam que bom o quê? Fome é bom, sede é bom, sol quente é bom, que isso não é bom para nós, deserto é bom. Isso era o que falavam alguns deles, porque não entendiam que tudo aquilo era um processo de lapidação de Deus na vida deles. Às vezes, quando nós passamos por qualquer dificuldade, primeira coisa que fazemos, está amarrado Satanás. É ou não é assim? Está amarrado o diabo. Nós abrimos a geladeira, só tem água e pachá. Aí está amarrado o espírito da miséria. Às vezes é Deus lapidando o camarada. Aí a pessoa vai pegar um ônibus no sol quente, passa 1 hora esperando, olha para o sol, suor pingando, e está amarrado, Satanás do inferno, até o ônibus está fazendo atrasar, e deixa que é um processo de lapidação. Às vezes a pessoa já está naquela dificuldade terrível, aí vai ali, aí chega uma pessoa lhe afrontando de tudo quanto é jeito, aí ela está amarrado, o diabo está amarrado em nome de Jesus, e é um processo de lapidação de Deus. Ela não entende, ele não entende, aí começa a reclamar, a murmurar, a falar com Deus asperamente, dizendo que Deus não olha mais para você, para a sua vida, dizendo que vai deixar a igreja, vai sair da congregação, e deixa que Deus está fazendo uma coisa tão maravilhosa para a sua vida. Na hora ela não entende, mas na frente ela vai entender que tudo aquilo valeu a pena. Eu digo para você, o maior processo de lapidação que eu passei, nunca mais na minha vida eu esqueço. Foi doloroso demais, mas ainda hoje quando eu lembro eu digo obrigado, Senhor, porque naquele processo de lapidação tu me moldou muito, Senhor. Tu me moldou muito, Senhor. Tu trabalhou muito na minha vida, Senhor. Tu me fez ser um novo homem devido àquele processo de lapidação que tu me fizeste passar. É bom, irmão, é bom. Não é bom para nossa carne, não é bom para o nosso coração, porque o nosso coração, a nossa carne deseja sempre fartura, só coisas boas, mas é bom para nossa fé, para o nosso espírito. A lapidação de Deus sempre vai ser bom na vida do homem e vai trazer resultados gloriosos, e certamente vai lhe capacitar para desfrutar das promessas que Deus tem para a sua vida. Eu só aprendi a colocar o rosto no pó no processo de lapidação que Deus me fez passar. Eu só aprendi a perdoar no processo de lapidação que Deus me fez passar. Antes do processo de lapidação, até uma irmã de sangue que eu tenho, eu tinha ódio dela, intrigado, sangue a fogo, queria nem ver. Tantos intrigados, o processo de lapidação me fez chegar, pedir perdão, abraçar, beijar. O processo de lapidação que Deus me fez passar foi tão bom,
Porque se alguém olhasse para mim com a cara feia, eu já tinha motivos no meu coração de simplesmente rejeitar aquela pessoa, não querer mais nem ver na minha frente. O processo de lapidação que Deus me fez passar, me fez ver as coisas de forma diferente, me fez saber perdoar, me fez me fez ser humilde, me fez ser uma pessoa mais delicada. O processo de lapidação que Deus me fez passar, me trouxe muitas coisas maravilhosas, mas doeu muito, foi muita humilhação, e foi desse jeito que Deus trabalhou no povo de Israel também. Aqui em Deuteronômio, esse capítulo de Deuteronômio você conhece muito bem, mas eu gosto sempre de ler para refrescar a nossa memória. O capítulo 8 de Deuteronômio. Aqui o Senhor vai revelar àquele povo que toda aquela dor, toda aquela humilhação, toda aquela aflição no deserto que eles estavam passando, todas aquelas dificuldades no deserto, fazia parte do processo de lapidação de Deus. Aqui o Senhor vai abrir o jogo para eles. Aqui o Senhor vai esclarecer o porquê da fome em alguns momentos no deserto, o porquê das humilhações em alguns momentos no deserto. Aqui o Senhor vai abrir o jogo. Eu estava lapidando vocês e vocês não entendiam. Eu estava trabalhando em vocês, capacitando vocês, e vocês pensavam que eu estava fazendo coisa de ruim com vocês, vocês querendo voltar para o Egito, murmurando, e deixa que eu estava moldando vocês. Aqui no capítulo 8, versículo 1, Deus começa falando assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Por que o Senhor levou para o deserto? Para humilhar, para te tentar, ou seja, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, Deus humilhou, e te deixou ter fome. Deus deixou o seu povo ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se chega um irmão hoje passando escassez, dificuldade, dizendo: pastor, o que é que eu faço? Calma, é Deus, é de Deus. Ele vai dizer que o pastor está na carne, que o pastor está desviado. Pastor, estou na luta. Não, é de Deus, calma. Vai se intrigar com o pastor. Vai se intrigar com o pastor. A Bíblia está dizendo que Deus humilhou aquele povo. Deus deixou aquele povo ter fome. E tudo aquilo era Deus trabalhando na vida deles. Era Deus lapidando. Você sabia que a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara? Amém? A Bíblia declara que Jesus veio para levar sobre si as nossas enfermidades. Amém? Mas existem situações que Deus deixa nós sermos tocados por uma doença. Existe, para nos moldar. Não foi assim com Jó? Jó foi tocado por uma doença, e muito terrível. Jó não precisava ser lapidado, porque já era um homem cheio de comunhão com Deus.
Mas Deus permitiu aquela doença vir sobre o seu corpo com um outro propósito, para envergonhar a Satanás. Mas houve outras pessoas. Paulo, ele sofreu muito com um espinho na carne. E o que era aquilo? Lapidação. Tinha uma área na vida de Paulo que Deus o lapidou, trazendo o espinho na carne. Quando teve aquelas revelações, ele começou a elevar o coração. Ele começou a se ensoberbecer contando todas aquelas revelações. Aí Deus o abateu usando o espinho na carne. E muitas outras pessoas na Bíblia, muitas outras pessoas, Deus, ele usou de situações tipo enfermidades. Deus usou reis como Nabucodonosor para aprisionar povo judeu. Mas o que era aquilo? Tudo lapidação de Deus. Lapidação de Deus. Deus, ele humilha. Deus, ele permite termos fome. Deus, ele permite passarmos por algumas privações, mas não é para o nosso mal, e sim para moldar-nos, nos trazer para mais próximos dele. Diz aqui a palavra no versículo 4, tudo isso Deus deixou acontecer, o povo ter fome, o povo ser humilhado, mas no versículo 4 ele diz, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos, confessa pois no teu coração, Deus falando ao povo pela boca de Moisés, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Como é que um homem castiga seu filho? O homem castiga o seu filho para deixá-lo aleijado, deficiente. Quando o homem pega um cinto, uma chinela, para dar uma pisa no seu filho, a intenção dele é de deixá-lo em cadeira de rodas? Não. A intenção dele é de fazer o seu filho sentir um pouquinho de dor, para saber que aquele erro ele não pode mais cometer. A intenção de Deus é que quando ele sentia aquela dorzinha, ele vinha largar ou abandonar aquele erro que ele vinha sempre cometendo. Assim é que Deus castiga nós, o seu povo. Ele não nos castiga para nos matar. Ele não nos deixa ter fome para nós morrermos. Ele não nos deixa ser humilhado para nós simplesmente perecer. Não, Ele castiga nós para que nós venhamos abandonar aquelas práticas erradas. Ele nos castiga para que nós venhamos lembrar de se aproximar mais dEle. Como um homem castiga seu filho, assim nos castiga o Senhor. O Senhor nos castiga, mas Ele nos ama. Na hora que você está dando uma pisa em seu filho, pastor, não fale isso que o senhor vai ser processado, direitos humanos, sim, porque eu dou quando necessário. Você talvez faça isso, e biblicamente não é pecado. Então para mim, se não é pecado, pode ser crime aos olhos do homem, mas eu não vou deixar de fazer. Eu deixaria de fazer se fosse pecado. Não é pecado. Então quando nós estamos dando uma pisa em um filho nosso, nós estamos dando, mas nós estamos sentindo. É ou não é assim? Cadê os pais? Nós estamos dando, mas nós estamos sentindo. O choro dele dói em nós. É ou não é assim? Mas por que é que nós fazemos? Por que que nós agimos assim? Para corrigi-lo de um erro, para lapidá-lo, para que ele entenda que não pode viver daquela forma. Não é para o mal deles. Amém, pessoal? Pois é assim que Deus nos castiga.
Ele nos permite ter fome, e quando em muitos momentos nós choramos de tristeza, Ele também se entristece, o coração de Deus fica apertado, porque vê a nossa tristeza, porque Ele nos ama. Quando Deus humilhava o povo de Israel no deserto, Deus ele se entristecia. Ele não humilhava e ficava dando gargalhada. Quem faz assim é o diabo. Quando é o diabo que usa situações para humilhar, ele humilha e dá aquelas gargalhadas, porque ele tem prazer em ver o povo de Deus sendo humilhado. Mas quando é Deus que humilha, ele humilha para nos corrigir, e ele se entristece, porque sabe que nós estamos sentindo dor, mas ele faz porque é necessário, ele faz porque nós precisamos, ele faz porque aquilo vai ser bom para a gente mais tarde, ele faz porque isso é para nos trazer mais para perto dele, ele faz porque isso faz parte do processo de lapidação em nossas vidas. Amém, pessoal? Diga para o irmão que está ao teu lado: aguenta, irmão, tu vai chegar na promessa, a promessa vai se cumprir, mas primeiro vai passando pelo processo da lapidação. Amém, pessoal? Amém, irmão? Eu quero que você venha comigo lá no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus. Oh, glória! Às vezes um dos meus meninos chega para mim: pai, me dá aquele carrinho. Como agora há pouco, aquele ioiô, aquela bicicletinha. Pai, me dá o meu videogame. Às vezes a gente pode comprar, claro que pode. Eu posso comprar uma bicicleta na hora que eles pedirem, eu posso comprar. Se não tiver o dinheiro, eu posso passar um cartão e comprar. Eu posso dar uma olhadinha na OLX. É ou não é? É. Só que mesmo podendo, às vezes eu não faço. Por quê? É porque eu não quero ver eles alegres? Não. Eu não faço justamente porque eu quero ver eles bem. Até hoje meus meninos pedem um videogame, que eu nem lembro mais o nome. Por que eu não faço? Será que eu não poderia ter comprado esse negócio até hoje? Sim, poderia. Parcelava em 30 vezes sem juros. Mas por que eu não faço? Porque eu quero o bem deles. Sempre eles ligam a televisão aonde? Simpsons. Quero assistir os Simpsons. Eu digo: não vai assistir os Simpsons. Pai, está implicando comigo? Não estou implicando, é porque eu quero o bem deles. Você está entendendo? É desse jeito. Quero ficar assistindo televisão até 1 da madrugada. Não, só vai até 11 da noite. E olhe lá. E olhe lá. Mas por que o pai tem raiva de mim? Não, é porque eu quero que vocês vivam bem. Quero ficar no notebook olhando os sites. Às vezes, quando eu estou olhando, vejo o que é, permite-se. Quando eu vou sair, eu desligo e pronto, ninguém pega. Mas por que é? Porque eu tenho raiva deles, quero ver eles tristes? Não, é porque eu quero o bem deles. Hoje, antes de vir para a igreja, queria ir para a praça jogar bola. Não, hoje é o futebol, hoje eu quero jogar. Eu digo: não vai. Mas insistiu, eu ia sair insistindo. E quase que eu deixava. Mas eu me segurei, não vai. Mas por quê? É porque eu quero o seu bem. E o seu bem é vir para a igreja, para adorar a Deus. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós queremos, porque queremos, e Deus não nos dá. Mas por que é? Porque Deus quer o nosso bem.
Eu já vi uma pessoa chorando como uma criança em oração no monte, pedindo a Deus um carro. Deus, eu quero um carro, eu quero um carro. Meu Deus do céu. Se esse camarada fizesse assim, pedindo a salvação, menino. Até que uma vez ele conseguiu. Não que Deus tenha dado, mas sem poder, comprou. Comprou sem poder pagar. E o que é que aconteceu? Não passou um mês, lá estava o camarada, ele desviou o caminho, ao invés de vir para a igreja, foi para o bar. Foi para o bar. Por que que Deus não deu? Por que que Deus não abriu uma porta? Por que que ele conseguiu na marra do seu jeito? Por que que não foi bênção dada por Deus? Porque Deus sabia que aquilo iria trazer males para a sua vida. Era para primeiro ele ter passado pelo processo da lapidação, aí depois Deus entregaria o carro sem perigo algum nas mãos dele. Você sabe por que agora que às vezes nós pedimos algo e Deus não deixa acontecer na hora que pedimos? Porque Deus ouve quando nós pedimos, e às vezes é até da vontade de Deus nos dar, mas Ele percebe que primeiro nós temos que passar pelo processo da lapidação. É assim, Ele ouviu a oração, Ele segurou a bênção lá. Não, essa aqui é sua, já está aqui, já tem o teu nome aqui, essa bênção é sua. Mas vamos para cá, eu vou te lapidar um pouquinho, te preparar para eu entregar essa bênção. Isso aconteceu muito comigo. Quantas vezes eu pastoreando, primeira igreja que eu fui levantada pastoreando, e eu ia fazer visita, eu andava de bicicleta quilômetros, eu ia para o monte de bicicleta, ficava a 30 quilômetros do monte a igreja, eu ia de bicicleta. Eu me lembro que uma vez foi eu e mais, eram 6 pessoas, eu e mais 5 obreiros, nós fomos em 3 bicicletas, revezando. Subimos o monte com a bicicleta no ombro, o monte da Sabiaguaba, que é bem altinho. Esperava o dia amanhecer para nós descermos com a bicicleta, e eu pedia: meu Deus, tu está vendo isso? Uma vez eu fiz um voto no monte: meu Deus, se tu me der um carro todo dia eu venho para o monte. Eu queria um carrinho para fazer a visita, para ir para o monte, para facilitar. Mas Deus já tinha um carro, já botou meu nome no carro, mas disse: agora o carro já é teu, vou te dar, mas tu vai passar por um processozinho aí de lapidação primeiro. Você está entendendo, irmão? É desse jeito no mundo espiritual. Diz a palavra Hebreus, acompanhe, capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ei, irmão, paciência aí, viu? Olha para o irmão aí ao teu lado, apressadinho, diga: paciência, primeiro faz a vontade de Deus, depois alcança a promessa. Primeiro passa pela lapidaçãozinha de Jeová, depois alcança a promessa. Repetindo, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Espera aí só um poucochinho. Espera mais um poucochinho de tempo, mas com paciência. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te lapidar. Tem pessoas aqui que vai precisar passar mais um pouquinho de dificuldade. Tem pessoas aqui que vão precisar ser moldado mais um pouquinho, passar por algumas humilhações. Mas deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Tudo faz parte do trabalhar de Deus. E Deus certamente, Ele cumprirá o que prometeu em nossas vidas.
Amém? Diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus poderoso, fecha os teus olhos aí aonde você está. Oh glória. Essa mensagem, ela surte um efeito diferente na hora que nós estamos pregando. Porque quando o pregador ele prega aquelas mensagens, se passares pelo fogo não te queimarás, porque Deus está contigo, e a bênção está vindo aí na bandeja, receba. Irmão, nós temos que ter um retorno aqui muito bom no altar para a gente se ouvir. Porque é tanto glória a Deus na igreja. É um papocado de línguas estranhas. Mas quando a gente prega sobre lapidação de Deus, o glória a Deus sai tão espremidinho. Glória a Deus. Às vezes sai bem espremidinho. A gente às vezes tem que parar de falar para ouvir o glória a Deus que sai lá atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É importante, irmão. É importante nós entendermos. Nós precisamos ser lapidados por Deus. Ninguém gosta. Eu não gosto. Depois eu entendo que foi muito bom para mim, mas na hora eu não gosto. Ninguém gosta, porque dói. É como uma bezetacil. Você vai tomar uma bezetacil, você sabe que na hora vai fazer efeito, vai desinflamar o ferimento, na hora, imediato. Mas você vai sem querer, porque sabe que vai doer quando a agulha entrar. É ou não é? É desse jeito. Ninguém gosta porque dói a lapidação de Deus, mas é importante para a nossa vida, é necessário. Fecha os teus olhos aí aonde você está. Aleluias. Levanta a tua mão assim para o alto. Oh, aleluia, Jesus. Santo Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore comigo e diga: meu Pai, em nome de Jesus, compreendo a tua palavra. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor continue me trazendo para o processo da lapidação. Eu sei que dói, eu sei que é desagradável, mas é necessário. E eu creio, Senhor, que nesse processo Tu estás me preparando para desfrutar da promessa, para usufruir da bênção, da terra que mana leite e mel. Oh, aleluia. Continue falando com Deus, continue orando ao Senhor, continue falando com o Pai, porque Ele fala conosco. Santo, santo, santo Deus poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Levante a mão assim para o alto e ore, e fale com Deus, e adore, e louve, e glorifique, e diga: Deus pode lapidar o vaso, Deus pode moldar o vaso. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Agora vocês declarem: Deus cuida de mim. Cante.